eu ouvi, eu criei e eu apliquei, né, debaixo de uma autoridade. E a resposta veio no mesmo... Eu acredito que veio no mesmo momento. Eu só não estava aqui para ver, né? É assim que eu creio, né? Meu filho sempre foi uma criança muito saudável, muito ativa. E como estamos morando em Cabo Frio tem apenas 1 ano e alguns meses, a gente nunca imaginou viver algo de uma proporção tão grande na área da saúde, principalmente sem a nossa família aqui. Então, foi muito difícil. O Senhor me falava que me daria alegria. E eu sempre esperando o renovo de Deus. Pedi a Ele, Senhor, se Tu me queres viva, testificando, aonde que o Senhor me der oportunidade, contarei um pedacinho da minha história. Eu sempre tive o desejo de ser mãe. Eu sempre tive no meu coração e nas minhas intimidades com Deus, nas minhas conversas com Deus. E eu falava, Senhor, me dá a oportunidade de gerar, não só no meu coração, mas no meu ventre, e ter um filho. Porque eu queria saber como era gerar uma vida. Descubra como momentos mais difíceis da vida pode se transformar em testemunhos gloriosos. Você vai ver num documentário Propósito em Cena a história de 4 mulheres que viveram o sobrenatural de Deus, o agir de Deus em suas vidas com fé e obediência. Eu me chamo Adma, a aparência mostra mais ou menos a nossa idade, mas os 60 já chegou aqui, para a honra e glória do Senhor, muito feliz, fazendo a vontade do meu Deus. Eu sou a Carla, eu sou esposa do Gessé, sou mãe do Davi, sou dentista, porém não estou exercendo. Meu nome é Rosilene Toledo da Cruz. A Rose é uma pessoa que nasceu num lar evangélico, graças ao meu bom Deus por isso, que infelizmente já se desviou dos caminhos do Senhor, mas o Senhor me chamou de volta com muito amor, com muito carinho. Isso é para mim, assim, até motivo de vergonha, porque é aquele filho rebelde que quando volta o pai, né, trata tão bem que a gente se sente constrangido, né? Eu me chamo Ana Maura, sou esposa do Vitor e mãe do Emanuel. E hoje eu quero compartilhar com você um pouco do milagre que a gente viveu com o nosso filho nesse ano. Eu não podia engravidar por questão do cólico e ele foi o nosso milagre. Na segunda semana eu tive um sangramento. Por que esse sangramento? Será que eu tô perdendo? Será que eu não tô? Eu lembro que eu orei e falei, Senhor, não me deixa perder o Davi. Se a minha glicose estivesse em 100, a do Davi estava a 30% a menos, então o risco de morte fetal era maior. E começou esse cuidado de falar, Senhor, não deixe o Davi, cuide do Davi, blinde o Davi, para que ele não venha com diabetes, porque eu sei o quanto que é ruim. E a minha obstetra conversou com a gente e falou, olha, o Davi ele vai nascer provavelmente muito roxo, ele não vai chorar, ele vai nascer bem molinho, ele não vai pro seu colo, ele vai sair direto da sua barriga para uma incubadora e vai direto para UTI. Eu tive uma situação enferma muito grave, de chegar ao ponto de os médicos achar que eu estava com um câncer de intestino e não era. Era uma depressão muito profunda que me causou descalcificação geral nos órgãos, né? E cheguei a 31,1 kg e aí eu entrei naquele processo. Gastro, ginecologista, toda a área da medicina que vocês possam imaginar. O neurologista olhou para mim e falou assim, você não tem nada. Eu tenho certeza que você não tem nada, olha só. Aí eu olhei para ele, emocionada, é claro, muito magra, muito abatida, minha família, meus amigos, as pessoas, né, da igreja que eu frequentava já entristecida com aquela situação minha.
E chegando em casa, eu coloquei os resultados em cima da cama, orei e falei, Senhor, se eu não tenho nada, me usa de uma maneira especial. Foi aí quando o Senhor me falou que estava me lapidando. Então a gente não sabia o que fazer, porque cada hora era um diagnóstico diferente. Isso nos assustou e começou a nos preocupar. A gente estava vindo de várias noites com ele em claro, com falta de ar, e eu falei, alguma coisa está errada. Quando nós chegamos no hospital e recebemos aquele diagnóstico que o nosso filho precisava ficar internado, a princípio era uma bronquiolite, ou poderia ser uma asma, ele estava tendo muita falta de ar, precisava usar aquela máscara de oxigênio. E a gente olhando pro nosso filho naquela situação, eu falei, meu Deus, eu estava pensando que a gente já iria para casa e algo muito mais grave. E aí o médico chamou eu e meu esposo e disse, olha, os exames de sangue do seu filho não estão bons e ele precisa ir para um hospital onde tenha UTI, onde ele receba um tratamento para o quadro dele. A princípio o médico não falou que o nosso filho estava com pneumonia e que ele estava com derrame pleural, mas naquele momento ele já estaria sendo inscrito em um programa para que conseguisse um hospital mais perto, que tivesse uma UTI e recursos para poder tratar o nosso filho. Então foi muito difícil. Essa hora foi onde o nosso mundo assim parou e tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Acabou, é isso, então esse é o fim. E casamento quase destruído, né? Porque o inimigo, ele aproveita as brechas, né? E a mente, ela procura a solução mais fácil, a solução mais rápida. E o diabo mente pra gente, né? Dizendo, não, essa é a solução, chega, tá passando por isso por quê, né? Quando na verdade é mais uma astúcia dele, né? Pra destruir a nossa vida. A sensação de que Deus estava ali ouvindo foi tão forte que eu lembro que a minha filha apertava a minha mão na hora da oração, na hora daquele ato profético. E nós fizemos aquele ato profético e quando terminou o culto que eu vim para casa, para minha surpresa, o ato profético que nós tínhamos feito foi pela salvação do meu marido. Foi para que ele aceitasse se batizar e caminhar com a gente. E na hora do jantar, nessa mesa, ele falou que queria se batizar. Naquele momento eu não sabia nem o que pensar, minha cabeça deu um giro, uns 360. E foi uma alegria muito grande, porque como assim o Senhor me respondeu tão rápido? Foi uma resposta imediata. E aí, exatamente no Natal, Deus presenteou a gente com a descoberta de Davi. Eu fiz o teste de gravidez sem achar que estava grávida. Botei o teste em cima da pia e lá ficou e eu fui arrumar a casa. Dia 25 de dezembro. Meia hora depois que eu volto, eu li lá, grávida. A doutora Renata, que é minha obstetra, era minha obstetra na época, ela foi fazer o corte. Na hora que ela estava começando, o Gessé falou, para que eu preciso orar. E aí todo mundo parou e todo mundo orou. Ela até perguntou, Gessé, acabou? Eu posso continuar? Aí Gessé, não, agora pode. E o Davi nasceu chorando muito, grande pra caramba. Ele veio pro meu colo, eu consegui dar um beijo nele antes dele ir pra UTI. O Gessé cortou o cordão dele e depois levaram ele pra UTI. E a primeira vez que o Gessé desceu, antes de eu conseguir ir até ele, o Davi segurou o dedinho do Gessé. E aquilo foi uma forma dele falar, tá tudo bem. Eu estava na minha casa, era de madrugada, e você, de madrugada, você imagina o quê? Tá de pijama, né? Ao dormir. Eu peguei e fui pro meu banheiro. Quando eu cheguei no meu banheiro, uma pessoa ligou. Eu corri, porque telefonema de madrugada, eu ia orar, tampar o vaso e orar. Só que o que eu fiz? Peguei e fui atender. Quando eu fui atender, essa minha amiga me ligou desesperada e falou assim comigo, Radma, pelo amor de Deus, me ajuda em oração. Pede o seu Deus aí,
porque o meu filho foi raptado aqui no aeroporto e eu não sei o que fazer. E eu, com toda a autoridade de Deus, de pijaminha, gente. Por isso que eu te digo que se Deus tem que usar a gente, Ele vai usar do jeito que Ele tiver. Pele e osso, gorda, magra, feia, bonita, linda, né? Ele vai te usar do jeito que você estiver. Aí, na mesma hora, eu tive aquela, né? E aquele tocar de Deus. Fala pra ela que ele vai ser achado agora. E eu, antes de dobrar o joelho, falei, né? Olha, ele vai ser achado agora. Sobe as escadas, sabe? E você vai achar ele. E dobrei o joelho. E eu vou orar, tá, minha amiga? Falei com a minha amiga. E dobrei o joelho e orei. E antes de eu terminar de orar, você vai me ligar. Eu dobrei o joelho para orar. Quando eu dobrei o joelho para orar, ela ligou. Radma, o policial tá lá em cima, na escada, com o meu filho. Quando ela falou assim, não precisei nem orar mais, porque o Deus já estava me falando. Tá vendo como é que eu uso? Como eu te uso e vou usar quem eu quero, da maneira que eu quero. E eu levantei dali tão feliz, tão edificada, que no outro dia fui pro médico, eu já estava me sentindo bem. O Senhor está aqui, e foi engraçado porque só podia ficar um adulto ali, né? E aí era um domingo, tava próximo da hora do culto, e meu marido ficou com o Emanuel e disse, amor, vai pra igreja. E eu me lembro de chegar na igreja e falar, Senhor, por que isso tá acontecendo, sabe? A gente tá longe da nossa família, a gente não tem ninguém aqui, como a gente vai passar por isso? Será que o nosso filho vai sair vivo? Vários questionamentos vieram, muitas dúvidas, mas enquanto eu tava ali no culto e várias pessoas me abraçando e perguntando, cadê o Emanuel, cadê o Vitor? Eu pude sentir o cuidado de Deus levantando pessoas ali para cuidar de nós, para ser suporte para nossa vida, e a gente começou a perceber ali, né? Eu comecei a perceber ali o cuidado de Deus, porque para quem estava em Cabo Frio, sem família, sem uma rede de apoio, Deus estava levantando a rede de apoio, o suporte e o sustento para passar por esse tempo de dificuldade. Depois que a gente viveu toda essa experiência com o Emanuel, o nosso propósito, né, os nossos objetivos, com certeza ficaram ainda mais claros. Eu pude aprender que ser mãe, estar em casa, é um lugar de adoração a Deus. E depois de viver toda essa experiência com o Emanuel, quando a gente voltou para casa, que a gente teve alta, nós ficamos quase um mês internados, 15 dias de UTI. Quando a gente chegou em casa, eu só agradeci e falava, Senhor, obrigada por eu estar em casa cuidando do meu filho. Obrigada porque aqui é um lugar de adoração ao Senhor. O Senhor está me vendo aqui, sabe? Enquanto eu estou ali fazendo uma comida, enquanto eu estou ali brincando com o meu filho, enquanto eu estou cuidando da minha casa, eu estou adorando o Senhor e Ele está me vendo nessa função que é tão simples, que para muitas mulheres ai, não quero ficar em casa, ai, não quero fazer serviço de casa, é cansativo. Nessa função tão simples mesmo, Deus está ali, te contemplando e te falando, minha filha, aqui é o seu lugar. Eu te amo e te vejo e te valorizo, porque você é especial, por estar cumprindo o propósito que eu tenho para sua vida, que é a família, que é o ser mãe. Esse propósito ficou assim, ainda mais queimando no meu coração. Teve um novo valor. O estar em casa com o meu filho, com a minha família, teve um novo valor depois de um mês no hospital. Abriu na minha mente, abriu uma possibilidade imensa, porque é como se agora eu soubesse que eu tenho acesso, sabe? Parece que agora virou a chave e eu falei, agora eu sei qual é o acesso. Então, eu sou muito assim, eu vou pra igreja, eu não gosto de olhar para os lados, eu alimento da palavra. Então, a partir daquele domingo, dia 27 de outubro, eu fiquei muito mais aguçada nisso, porque é como se, deixa eu ver o que o Senhor tem para mim hoje, eu quero mais, eu fiquei sedenta dessa palavra, dessa ação que traz uma reação. Essa ação que traz uma reação, eu ainda não tinha tido, e eu tive agora, sabe? E eu louvo. Antes de ter o Davi, eu queria muito estudar. E aí, quando eu me formei, eu comecei a trabalhar, fiz 2 pós, falei, vamos
focar no meu estudo. Eu sempre quis muito estudar e eu sempre gostei muito de ler artigo. A Carla, antes do Davi, antes da maternidade, era focada em ter o momento dela. Com a chegada do Davi, eu aprendi, quando você é mãe, você tem outras prioridades. Que você quer que a criança, ela se desenvolva e ela depende de você. E eu sou muito grata a Deus e vou continuar sendo. Por mais que eu tenha feito inúmeras renúncias, eu creio que o meu maior legado é ensinar o Davi, é cuidar dele, é o cuidado com ele. E é a minha maternidade e é o meu cuidado de ensinar a Davi sobre o Senhor. Já frequentava e vivia na casa do Senhor, mas não tinha compromisso com Deus, não tinha. Eu gostava de estar na igreja. E daquele processo em diante, Deus foi me mostrando como é que Ele ia me lapidar. E assim, o renovo, eu sentia, sei lá, o sangue não corria nas minhas veias, era alguma coisa diferente que estava me botando de pé, sabe? Mostrando para mim mesma a capacidade que Deus tinha com a minha vida. E foi a melhor experiência da minha vida, porque eu saí dali tão edificada, tão feliz. Muita coisa mudou depois de passar por essa experiência. A gente não só recebeu uma nova chance de vida para o Emanuel, como a gente pôde olhar para a vida com uma outra ótica, encarar as dificuldades com o olhar de que Deus está no controle, que em meio às dificuldades, em meio aos tempos difíceis, Deus sempre quer nos ensinar alguma coisa. E a maior lição que eu aprendi assim, com Deus é que Ele sempre está cuidando de nós. E se Ele não desce do céu para poder te abraçar, Ele envia pessoas para poder te sustentar e para ser o braço e a mão dele ali te ajudando, te acalmando, te direcionando, trazendo paz, alívio, descanso. Acho que esse é um dos maiores aprendizados com Deus, de que Ele está sempre cuidando de tudo. Nada foge do controle dele. Recado, né? Se puder dar um recado, seria: abra seu coração, abra sua mente. Por quê? Porque quando a gente se propõe a ouvir, a Bíblia já diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, não somente ouvir, mas prestar atenção no que Deus está falando. Eu só recebi os milagres que eu recebi, talvez porque eu estava sedenta de milagres, sedenta de ver o mover de Deus na minha casa, na minha vida. Eu acho que o maior conselho e o que eu posso falar é ter fé. Faça tudo de acordo com a vontade dele. Bota Deus em todas as coisas em primeiro lugar. E eu sempre falo isso pra Davi quando a gente vai orar à noite. Eu falo: você sabe quem foi que me deu você? Foi Papai do Céu. Então, assim, eu tento botar isso já no coraçãozinho dele, porque é uma sementinha que eu acho que a gente tá plantando e que ele vai levar pra vida dele, independente do que for. E que ele ore, e tudo que ele venha fazer na vida dele, ele coloque para Deus em primeiro lugar. Sempre constante na presença do Senhor. Sozinha nós não conseguimos nada, mas com o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus conseguimos tudo. O ide do Senhor para cada um da face da terra é de uma maneira, porque quando nós nos entregamos ao Senhor e falamos para Ele que era para Ele nos usar da maneira que Ele quer, somos usados da maneira que Ele quer. O mesmo Deus que operou de forma gloriosa na vida dessas mulheres pode operar na sua vida hoje. Creia somente, o Senhor é bom e Ele pode operar na sua vida. Como essas histórias que você acabou de assistir tocaram o seu coração? Fale algo sobre o desafio que você já venceu na vida com a ajuda de Deus, ou algo que você está vivendo que você precisa do sobrenatural de Deus. Deus tem o poder de transformar a dor em um propósito, um momento difícil em um momento de alegria. Compartilhe deste documentário para que outras pessoas possam ser tocadas, transformadas e abençoadas por Deus.